Salve nação, saudações rubro-negras! Finais do Campeonato Carioca definidas. O Flamengo pega o Vasco nos próximos 2 sábados, dia 1º e 8 de março. E o Botafogo, hein? Que pipocada histórica, galera! Pior campanha da história do Botafogo na Taça Guanabara. Terminou em 9º lugar. Que vergonha, né? Ô timinho pipoqueiro! É o seguinte, cara, tô contente com o meu Mengão, o Flamengo vem atuando bem, jogando o melhor futebol do país, e o Flamengo agora vai pegar o Vasco. O Flamengo é muito favorito, porque o Vasco é muito freguês, né? Nos últimos 30 jogos aí, só ganhou 2. O Flamengo ganhou um monte de jogos aí, quase todos, né, cara? Teve alguns empates ali, mas tem muitas vitórias, né? Temos aqui um corte do F360 pra falar disso, Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Os primeiros jogos que o Carille nem dirigiu o time, lembra? Foi. Também. Foi. O Vasco, só o Fluminense, Flamengo e Botafogo. O Vasco cedeu ponto pro Bangu. Não, os 3 primeiros jogos com o Carille. Né, que isso aí valeu a partir da terceira rodada. Mas mesmo assim o Vasco não perdeu também. Isso, por exemplo, o Flamengo chegou a perder jogo. Isso. O Vasco não perdeu. Oscilação, e acho que o Carille tem razão quando ele coloca uma exigência mais alta em relação ao time. Ele não está falando dos jogos que venceu contra os pequenos. Ele está pegando os clássicos, Volta Redonda. Acertíssimo ele, né? Matou no final em Cariacica. E a partir dali, para tentar realmente deixar um time com uma cara melhor, um time mais difícil de ser batido. E estou com o Bira, que ele tem que ter uma referência do que ele viu do time contra o Flamengo recentemente. Primeiro tempo muito ruim, o time não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu se defender, não conseguiu competir, não conseguiu atacar. Segundo tempo, melhor. Eu acho que é do segundo tempo em diante que ele tem que pensar. Tentar repetir aquele nível de atuação para pelo menos conseguir equilibrar um duelo que não é equilibrado. O Flamengo é melhor que o Vasco, o cara ele reconhece isso, como reconheceu ontem, mas acho que tem um segundo tempo no Maracanã para pelo menos alguma coisa aparecer. O primeiro tempo foi muito ruim. Aquele primeiro tempo na semifinal, tem nenhuma chance de passar. E olha aqui. A gente vai mostrar uma tela agora no nosso F360. Essa tela reflete um pouco a mensagem que o amigo botonista da Colina mandou no nosso grupo ontem. O botonista falou? O botonista falou assim, infelizmente passamos. Eu falei, como assim, infelizmente? Tem que comemorar que o Vasco passou. Vascaíno fanático. Não, mas é anti falar isso. Apaixonado. Ele falou assim, vamos levar 2 pancadas do Flamengo. Botonista. Falei, deixa de ser pessimista, mas olha esse quadro aí. Últimos 20 confrontos entre Flamengo e Vasco, 15 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 do Vasco. Esses números, além da diferença de qualidade, de investimento, de organização, de tudo, é que fazem com que torcedores do Vasco fiquem felizes pela classificação, mas preocupados, Bira? Certamente fica preocupado, né? E porque faltou um gol, né? Um gol pro Vasco ser o terceiro, e daí cruzaria com Volta Redonda. Seria Fla-Flu a outra. Porque o Vasco fica atrás do Fluminense no confronto direto, né? Empataram em saldo de gols, em número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. Então, um golzinho a mais do Vasco deixaria o Vasco em terceiro e daí o Vasco pegaria o Volta Redonda, que acho que o Vascaíno estaria muito mais tranquilo. Agora, é um time em construção, é um time que vai ter que aprender a competir nesses jogos. Time que vai jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado fez uma Série A competente durante 3 quartos do campeonato. O último quarto do campeonato foi horroroso, mas aí o time já estava mais seguro na tabela e vai ter que encontrar esse caminho. Né? Porque é um Vasco que tem dificuldade de investimento, então é um Vasco que vai ter que aprender a competir. E com o Carille é a escolha que o Vasco fez para a temporada. Então, fica mais difícil. Tem que encarar o jogo. Acho que se entrar com muito medo do Flamengo, aí vai ser pior. Isso é muito importante, Bira, porque o Carille tem como um dos rótulos dos trabalhos dele, apesar de que alguns trabalhos não concordaram muito com isso, que é de ter um time muito seguro defensivamente, uma fortaleza defensiva. Não é o caso do Vasco ainda hoje. Pela etapa do trabalho, pelas mudanças que o time teve, está recebendo jogadores agora também, que talvez deem ao Carille uma opção de ter jogadores mais rápidos pelos lados do campo, que é uma carência que o elenco do Vasco tem. O Vasco se viu uma situação contra o Flamengo, e a proposta era, teoricamente, para jogar mais atrás, essa proposta foi péssima. Então, entre jogar mais atrás, um time que está tão seguro defensivamente assim, tentar jogar um pouquinho contra o Flamengo, tem que tentar jogar. Eu acho que entre tentar jogar, por mais que não seja um grande jogo, algo tão vistoso, e ficar atrás defendendo-se mal contra um time que ataca também como o Flamengo, melhor tentar jogar. Eu acho que o Vasco tem uma condição de tentar jogar no Maracanã, pelo menos. A bola não pode ficar batendo e voltando como aconteceu no primeiro tempo do último clássico entre os dois.
No segundo, o Vasco até quando está 1-0, ainda manda uma bola na trave, com o Verratti, é claro. Né? Que outro jeito que vai mandar. Eu acho que competir até consegue, mas o problema é a página 2. Competir no sentido de amarrar, de morder, de ficar mais com a bola para a bola não ficar com o adversário. Acho que o Vasco até pode fazer isso, mas é muito pouco para 2 jogos contra o Flamengo. Se fosse um jogo com os 4 do Paulista... E o problema é que no Carioca, como o Prates lembrou, você tem que vencer o jogo. Sim. Dois empates não servem para o Vasco. 2 empates não servem. Não dá para mandar para pênaltis, arrastar o duelo para pênaltis e tentar ganhar nos pênaltis. Você tem que ganhar o jogo. Empatar os 2, passa o Flamengo. Exato, isso cria Passa volta redonda na outra. A diferença que isso faz nesse duelo é muito grande. Eu também acho. Porque para um Vasco do Carille encontrar um jeito de anular o Flamengo e conseguir 2 empates, dá para imaginar um caminho. O Flamengo não vai precisar de empate, cara. O Flamengo vai vencer os 2 jogos. Agora vai ter que vencer um jogo, isso vai ser muito mais difícil, por isso que eu vejo um favoritismo bem grande para o Flamengo. Você falou isso, eu me lembrei daquele 4-4, que era o Flamengo do Jorge Jesus, de 2019. Que virou o jogo contra o Vasco do Luxemburgo. Contra o Vasco do Luxemburgo, né? Vasco do Luxemburgo. Que o Flamengo era muito favorito, tal, mas ali é um jogo, né? Foi um jogo... O Vasco teve alguns jogos em que ele competiu com o Flamengo. Há 2 anos, quando a 777 estava chegando, teve uma vitória de 1-0, gol do Pumita. Isso. Na fase de classificação do Carioca. E daí eles voltam a se enfrentar na semifinal, o Flamengo ganha os jogos, mas até são jogos muito competitivos. Aquele Vasco do Barbieri ainda. Isso. Começou bem, é que daí no Brasileiro que aquele Vasco caiu, mas fez um bom Carioca naquele ano e competiu bem com o Flamengo. Eu entendo que a tela que a gente mostrou assuste o botonista da Colina. Mas mais do que a tela... O botonista está muito assustado, viu, prof? Estou preocupado com ele. Você viu a mensagem. Ele está de cabelo em pé. Mas pior que a tela é que a situação não mudou. Não é que está um novo Flamengo pior e um novo Vasco melhor. Não. O que a gente está vendo nesse momento, o futebol que o Flamengo mostra nesse momento e que o Vasco não consegue mostrar, está muito próximo do que aconteceu na maioria desses jogos dessa tela. Dos últimos anos, né? Então não é a tela que assusta, é que nada mudou. É que a tela, os números da tela são até muito caricatos, porque também vai pegar um período já grande, vai pegar um período que o Vasco até foi Série B, né? Então também está um pouco exagerado ali. A questão para mim é competir, mesmo que não classifique, é campeonato estadual. Deixa uma boa impressão. Tem que deixar uma boa impressão, é um time novo, com um técnico novo, tentando juntar os cacos de um brasileiro. Brasileirão. Exatamente, entendeu? Então assim, acho que o Vasco tem que competir, e se ele conseguir competir com o Flamengo, daí se de repente dá muita sorte num dia ou outro, consegue a classificação. Acho muito difícil. Muito difícil. Hoje, que dia Agora, hoje? tem que pensar em competir. É o primeiro passo, porque no primeiro tempo do jogo da fase de classificação, nem competiu. O cara, ele tem uma referência de que o time não deve fazer, que é ter esse tipo de jogo do primeiro tempo, desse duelo recente de Flamengo e Vasco. Aquele primeiro tempo, não contra o Flamengo. O Vasco não vai ter chance contra ninguém, né? Mas contra o Flamengo, eu acho que tem uma boa referência, uma referência melhor do segundo tempo e do primeiro tempo, que o time não fez nada. Só que tem um detalhe importante aí que vocês não estão pensando. Agora o Felipe Luiz já sabe as 2 formas que o Vasco pode jogar. Isso que vocês não estão pensando. Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele falou: eu não sabia como que o Vasco viria para o segundo tempo. Ele mexeu as peças e eu não sabia. Até entender o que estava acontecendo, demorou um pouquinho, né? Demorou 20 minutos. Nada bem, nada bem. A proposta me parece que não era aquela. Nem se fosse só para se defender minimamente melhor. Então, acho que é uma boa referência, porque esse jogo foi há pouco tempo, esse jogo deu uma noção da diferença que os times têm hoje, e quando o Vasco conseguiu jogar, o time se aproximou um pouco mais, os jogadores saíram um pouco mais para jogar, a resposta foi melhor. Eu falei disso no Linha de Passe ontem em relação ao Palmeiras, né? A gente está discutindo o Palmeiras. Olha, campeão ou não, o Palmeiras já sabe o que precisa fazer. Já sabe que reforços precisa para elenco, para time. A mesma coisa o Vasco. Porque a gente fala dessas experiências e fica sempre pensando no que pode dar certo. Mas o que está dando errado também é um sinal importante para você. Claro. O Vasco precisa, por exemplo, de jogadores de lado para o Campeonato Brasileiro. Eu quero saber o que pode dar certo. Essa música é muito boa. Não é? Muito boa. E o que está dando errado também te ajuda, desde que você corrija. Professor Celso, muita coisa dando errado para o Botafogo. Tudo. Que vai aparecer na nossa tela agora. Tá aí, nação, um corte rápido só para não perder o costume. Finais definidas, semifinais definidas. Dia 1 e dia 8 de março, Flamengo pega o Vasco, né? O primeiro jogo será com o mando do Vasco, dia 1º. E o segundo jogo no Maracanã com o mando do Mengão. Galera, não temos ainda os horários, tá? Não foram definidos os horários, porque quem define isso é quem tem os direitos de transmissão. A TV, por exemplo, né? A Globo, por exemplo.
Então vamos aguardar para a gente saber qual horário será. Se será às 18h30, às 16h30, ou sei lá, até mais tarde não pode ser porque tem carnaval, né? Dia 1º é dia de carnaval, galera. Então, esse jogo aí, eu acho que no máximo será às 18h30. Beleza? E aí, cara, pra você, tem favorito, não tem? O Flamengo vai amassar, não vai? Tá nadando de braçada, ganhando de todo mundo. O Flamengo deu um vareio no Vasco no primeiro tempo, né? O Vasco não viu a cor da bola naquele jogo que já passou. Depois, no segundo tempo, o Vasco volta um pouquinho melhor. Eu falei aqui no meio do vídeo, o Felipe Luiz demorou um pouquinho a entender o que estava acontecendo. E a partir do momento que ele mexe, que ele faz 2 substituições, coloca o Léo Ortiz, daí ele coloca, eu não lembro agora qual outro jogador que entrou no ataque, o time muda. Eu acho que foi o Luiz Araújo, será? Não sei. Não lembro, perdão. Então o time muda, cara, e começa a dominar o Vasco de novo, começa a tomar as rédeas do jogo, né? E o Vasco fica perdidinho de novo. O Flamengo vai e amassa, faz mais um gol, né? Terminou 2-0 o jogo e ficou barato. Pelo primeiro tempo que o Flamengo fez, ficou muito barato, né? O Flamengo vem de goleada agora em cima do Maricá, 5-0 fora o baile. Foi um jogo espetacular, perfeito, né, cara? O Flamengo dominou as ações do jogo todo, né? Agora o Felipe Luiz já sabe como que o Vasco pode jogar, né? Retrancado ou oferecendo algum perigo, tentando vir para cima. Então agora eu acho que vai ser mais fácil ainda para o Flamengo vencer o jogo. Eu não acho que o Flamengo precisa desses 2 empates aí que ele tem de vantagem por ter terminado em primeiro, não. Eu acho o seguinte, o Flamengo vai vencer os 2 jogos, cara. O Flamengo é muito superior. É um time bem melhor que o Vasco, né? Não precisa ser meio esperto para falar uma coisa dessa. Qualquer um vê que o Flamengo é melhor, né? É isso, galera. Tamo juntos. Tendo mais vídeos da imprensa falando do nosso Mengão, eu trago aqui para vocês. Deixa o like para ajudar. Se inscreva no canal se você é rubro-negro. Seja bem-vindo. E ative o sininho. Saudações rubro-negras. E até mais. Fui!